Noiva chega bêbada para o casamento. Mas o que o noivo faz choca a todos. Camila Santos cambaleava pelos degraus da igreja enquanto os convidados sussurravam horrorizados. Seu vestido branco de cetim balançava a cada passo incerto, e seus olhos pareciam desfocados enquanto seu irmão Bruno e o padrinho tentavam ampará-la. Foi quando o noivo Rodrigo Oliveira correu em direção à sua futura esposa. Todos esperavam que ele gritasse, que cancelasse a cerimônia na hora, que fizesse um escândalo. Mas o que ele fez deixou os 200 convidados em completo silêncio. "Meu amor, está tudo bem", murmurou Rodrigo, abraçando Camila com ternura enquanto lágrimas rolavam pelo seu rosto. "Eu estou aqui. Vai ficar tudo bem." A mãe de Camila, Dona Lúcia, correu até eles com o rosto vermelho de vergonha. "Rodrigo, eu não sei o que aconteceu com ela. Juro que ela não bebeu nada esta manhã", gritou desesperada. O pai da noiva, João Santos, ficou parado como uma estátua, olhando para a filha com uma expressão de descrença total. Ele havia investido uma fortuna naquele casamento na Igreja do Carmo, em Salvador. 300 convidados, buffet da melhor empresa da cidade, flores importadas. E agora sua filha estava ali aparentemente embriagada no dia mais importante da vida dela. Que vergonha, repetia Dona Lúcia, tentando segurar as lágrimas. Mas Rodrigo não soltou Camila nem por um segundo. Ele sussurrou algo no ouvido dela que ninguém conseguiu escutar e ela balançou a cabeça levemente. "Gente, por favor, prestem atenção", disse Rodrigo, erguendo a voz para que todos os convidados pudessem ouvir. "Camila não está bêbada, ela está doente." Um murmúrio percorreu toda a igreja. Tia Helena, irmã de João, se aproximou preocupada. "Como assim doente, meu filho?" "Ela tem epilepsia", revelou Rodrigo, ainda segurando Camila contra o peito. "Foi diagnosticada há 3 meses. Os remédios que ela toma causam esses efeitos colaterais." O silêncio que tomou conta da igreja era ensurdecedor. João Santos sentiu como se alguém tivesse dado um soco no seu estômago. "Epilepsia?" balbuciou ele. "Como assim? Ela nunca me disse nada." Bruno, o irmão de Camila, abaixou a cabeça. Ele sabia. Desde o início ele sabia, mas Camila tinha feito ele prometer que não contaria para ninguém. "Ela teve medo de contar", continuou Rodrigo, passando a mão nos cabelos loiros de Camila. "Teve medo da reação de vocês. Teve medo que cancelassem o casamento." Dona Lúcia cobriu a boca com as mãos, os olhos se enchendo de lágrimas. Minha filha estava sofrendo sozinha." O padre Francisco, que conhecia a família há mais de 20 anos, se aproximou lentamente. "Meu filho, você quer que suspendamos a cerimônia?" Rodrigo olhou para Camila, que fez um esforço imenso para levantar os olhos e encontrar os dele. "Não", ela sussurrou com dificuldade. Quero casar." "Tem certeza, meu amor?" "Tenho." Rodrigo se virou para o padre. "Padre Francisco, será que podemos fazer a cerimônia com ela sentada?" O padre sorriu com ternura. "Claro, meu filho. O que importa é o amor entre vocês dois." Rapidamente, Bruno e alguns primos trouxeram uma cadeira acolchoada para perto do altar. Rodrigo ajudou Camila a se sentar, sempre ao lado dela, segurando sua mão. João Santos ainda estava em choque. Durante todos esses meses, ele tinha reclamado que Camila estava estranha, mais quieta, às vezes meio perdida. Ele chegou a brigar com ela várias vezes, achando que ela estava sendo preguiçosa ou desinteressada com os preparativos do casamento. "Rodrigo", João se aproximou com a voz embargada. "Há quanto tempo você sabe?" "Desde o começo. Eu estava com ela quando ela teve a primeira crise." Flashback. 3 meses antes, Camila e Rodrigo estavam no shopping Iguatemi, escolhendo as alianças. Era uma tarde de sábado e o shopping estava lotado. Eles tinham passado a manhã toda visitando joalherias, tentando encontrar as alianças perfeitas. "O que você acha dessa?" Camila mostrava uma aliança de ouro branco com pequenos diamantes. "Bonita, mas acho que a outra combina mais com você." Rodrigo sorria, observando como os olhos dela brilhavam sempre que olhava para as joias. De repente, Camila ficou muito pálida. "Rodrigo,
Eu estou me sentindo estranha. Como assim? Minha cabeça está girando. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, seus olhos reviraram e ela desabou no chão da joalheria. Rodrigo gritou por socorro enquanto ela convulsionava. Socorro! Por favor, alguém chama uma ambulância! Os funcionários da joalheria correram para ajudar. Uma mulher que estava comprando um anel se identificou como enfermeira e se ajoelhou ao lado de Camila. Não a segure. Deixe a convulsão passar, instruiu a enfermeira. Quanto tempo ela está assim? Não sei, uns 2 minutos? Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Quando a ambulância chegou, Camila já havia saído da convulsão, mas estava confusa e desorientada. No hospital, depois de vários exames, veio o diagnóstico: epilepsia do lobo temporal. É uma condição neurológica que pode ser controlada com medicação, explicou o Dr. Carlos Menezes, neurologista. Mas pode ter alguns efeitos colaterais. Que tipo de efeitos colaterais? Perguntou Rodrigo, segurando a mão de Camila. Sonolência, confusão mental, às vezes perda de coordenação. É como se ela tivesse bebido um pouco, mas obviamente não tem nada a ver com álcool. Camila começou a chorar. Rodrigo, e se você não quiser mais casar comigo? E se meus pais acharem que eu sou defeituosa? Camila, olha para mim. Rodrigo segurou o rosto dela entre as mãos. Eu te amo, doente ou saudável, eu te amo. E vamos enfrentar isso juntos. Mas Camila estava apavorada. Seu pai sempre foi muito rigoroso, sempre esperou perfeição dela. Ela era formada em administração, trabalhava na empresa da família há 3 anos, sempre foi a filha exemplar. Como ela poderia contar que tinha epilepsia? Rodrigo, promete que você não vai contar para ninguém? Mas Camila, promete, pelo menos até depois do casamento. Por favor. Rodrigo sabia que era errado, mas também sabia o quanto Camila estava assustada. Está bem, mas você promete que vai começar o tratamento? Prometo. Voltando ao presente, João Santos olhava para a filha com uma mistura de culpa e arrependimento. Camila, filha, por que você não me contou? Camila, ainda sentada na cadeira, conseguiu falar com mais clareza depois de alguns minutos. Pai, eu tive medo. Você sempre disse que pessoas fracas não conseguem tocar uma empresa para frente. Você sempre disse que não tinha paciência com gente que arruma desculpa para não trabalhar. João sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Era verdade. Ele sempre foi muito duro com os funcionários e acabou sendo duro com a própria filha também. Minha filha, eu sinto muito. Dona Lúcia se aproximou e ajoelhou ao lado da cadeira de Camila. Filha, perdoa a mamãe. Se eu soubesse... Mãe, não foi culpa sua. Eu que escondi de vocês. O padre Francisco interrompeu o momento. Bem, se vocês ainda querem fazer a cerimônia, podemos continuar. Mas talvez fosse melhor fazer algo mais íntimo, só com a família próxima. Rodrigo olhou para Camila. O que você prefere, amor? Eu quero casar, mas... Talvez seja melhor assim mesmo, mais simples. João se adiantou. Não. Quem quiser ficar, fica. Minha filha não tem nada do que se envergonhar. E se alguém aqui tem preconceito, que vá embora agora. Curiosamente, nenhum dos convidados se moveu. Pelo contrário, muitos se aproximaram para demonstrar apoio. Tia Helena foi a primeira. Camila, querida, eu tenho diabetes há 15 anos. Doença não é motivo de vergonha. Primo André, que trabalhava como psicólogo, também se aproximou. Prima, você foi muito corajosa em esconder isso por tanto tempo, mas agora não precisa mais esconder. A madrinha de Camila, sua melhor amiga desde a infância, Juliana, estava chorando. Mila, por que você não me contou? A gente conta tudo uma para a outra desde os 5 anos de idade. Julie, eu tive medo que você ficasse com pena de mim. Pena? Eu ficaria orgulhosa de você estar sendo tão forte. A cerimônia continuou, mas com um clima completamente diferente.
Era como se todos estivessem presenciando algo muito mais profundo do que um simples casamento. Era um momento de verdade, de aceitação, de amor incondicional. Quando chegou a hora dos votos, Rodrigo segurou as mãos de Camila e olhou bem nos olhos dela. Camila Santos, eu prometo estar ao seu lado na doença e na saúde, como já estou há 3 meses. Prometo te amar exatamente como você é, com suas forças e suas fragilidades. Prometo ser seu companheiro em todos os tratamentos, em todas as consultas médicas, em todos os momentos difíceis que virão. Camila tentou falar, mas as palavras não saíam. As lágrimas rolavam pelo seu rosto. Rodrigo Oliveira, eu prometo não mentir mais para você. Prometo confiar no nosso amor. Prometo deixar você me cuidar, mesmo quando meu orgulho disser que eu não preciso. E prometo que, apesar da epilepsia, vou lutar para ser a melhor esposa que eu puder ser. Não tinha um olho seco na igreja. Até o padre Francisco estava visivelmente emocionado. Pela autoridade que me foi concedida, eu os declaro marido e mulher. Rodrigo, pode beijar a noiva. O beijo foi longo, carinhoso, cheio de promessas. Quando se separaram, Camila estava sorrindo pela primeira vez em meses. Obrigada, ela sussurrou para Rodrigo. Pelo quê? Por me aceitar como eu sou. A recepção foi transferida para o salão da própria igreja. Algo muito mais íntimo e acolhedor. Durante o jantar, muitas pessoas se aproximaram de Camila para compartilhar suas próprias histórias de doenças e superação. Dona Mercedes, uma senhora de 70 anos que era amiga da avó de Camila, contou que tinha epilepsia desde os 20 anos e levou uma vida completamente normal. Querida, eu tive 5 filhos. Toquei um negócio por 40 anos. A epilepsia nunca me impediu de nada. O que me impedia eram as pessoas que não entendiam. Dr. Roberto, um dos convidados que era médico, ofereceu uma segunda opinião sobre o tratamento. Camila, se você quiser, posso indicar um excelente neurologista aqui em Salvador. Às vezes, um ajuste na medicação pode diminuir muito os efeitos colaterais. Mas durante o jantar, Camila teve outra crise. Ela estava conversando com as amigas quando de repente ficou confusa. Começou a falar coisas desconexas. Julie, você viu onde está minha boneca? Perguntou, sendo que já eram adultas há muito tempo. Rodrigo imediatamente se levantou e foi até ela. Meu amor, você está passando mal de novo? Quem é você? Camila olhou para ele sem reconhecê-lo. Juliana ficou apavorada. Meu Deus, ela não está me reconhecendo. Dr. Roberto se aproximou rapidamente. É normal. Ela está tendo uma crise parcial complexa. Vai passar em alguns minutos. O importante é manter a calma e não assustá-la. Rodrigo se sentou ao lado de Camila e ficou falando baixinho com ela, mesmo sabendo que ela não estava entendendo direito. Está tudo bem, meu amor. Eu estou aqui com você. Você está segura. João Santos assistiu a tudo aquilo com o coração apertado. Como ele pôde ser tão cego? Como ele não percebeu que sua filha estava sofrendo? Depois de uns 10 minutos, Camila voltou ao normal, mas estava exausta e confusa. O que aconteceu? Por que todo mundo está me olhando assim? Você teve outra crise, amor, explicou Rodrigo com carinho, mas já passou. Desculpa, pessoal, eu estraguei a festa. Você não estragou nada, disse João se aproximando da filha. Camila, eu preciso te pedir perdão. Pelo quê, pai? Por ter criado um ambiente onde você sentiu que precisava esconder sua doença. Por ter sido tão rígido que você teve medo de confiar em mim. Pai, você não precisa... Preciso sim. Filha, eu quero que você saiba que eu te amo exatamente como você é. Epilepsia e tudo. E se alguém na empresa ou em qualquer lugar tiver preconceito, vai ter que lidar comigo. Camila se levantou da cadeira e abraçou o pai, chorando. Eu te amo, pai. Eu também te amo, filha. Muito. Dona Lúcia também se juntou ao abraço. Nós vamos enfrentar isso juntos como família, disse ela. E Rodrigo, obrigada por cuidar da minha filha. Dona Lúcia, ela é minha esposa agora. Cuidar dela é um privilégio, não uma obrigação. Durante os dias seguintes ao casamento, a família Santos passou por uma transformação completa. João começou a pesquisar sobre epilepsia, leu artigos médicos
Entrou em grupos de apoio. Ele queria entender tudo sobre a condição da filha. Dona Lúcia cancelou todos os compromissos sociais e se dedicou a aprender sobre a doença. Ela descobriu que tinha sido muito superficial em relação à saúde da família. Bruno, o irmão de Camila, finalmente pôde falar abertamente sobre o que estava carregando sozinho há meses. Mila, você não imagina como foi difícil guardar esse segredo, principalmente quando o pai reclamava que você estava estranha. Desculpa por ter colocado você nessa situação. Não precisa pedir desculpa. Eu só queria ter ajudado você mais. Rodrigo e Camila decidiram adiar a lua de mel para primeiro ajustar o tratamento dela. Dr. Roberto indicou a doutora Ana Clara Ferreira, uma neurologista especializada em epilepsia que atendia em um dos melhores hospitais de Salvador. Camila, vou ser bem direta, disse doutora Ana Clara durante a primeira consulta. Os medicamentos que você está tomando são adequados para controlar as crises, mas os efeitos colaterais estão muito intensos. Vamos fazer alguns ajustes. Doutora, é possível ela ter uma vida normal? Perguntou Rodrigo. Não só é possível, como é esperado. Com o tratamento correto, a maioria das pessoas com epilepsia leva uma vida completamente normal. Trabalham, dirigem, têm filhos, praticam esportes. Camila sentiu uma esperança que não sentia há meses. Doutora, eu posso ter filhos? Claro que pode. Vamos precisar ajustar os medicamentos quando você for engravidar, mas não há nenhuma contraindicação. Rodrigo apertou a mão de Camila. Eles tinham conversado sobre filhos várias vezes, e essa era uma das maiores preocupações dela. Durante as semanas seguintes com o novo tratamento, Camila começou a se sentir muito melhor. As crises diminuíram significativamente e os efeitos colaterais quase desapareceram. Ela voltou a trabalhar na empresa do pai, mas agora com um olhar completamente diferente. João havia implementado várias mudanças na empresa para ser mais inclusiva com funcionários que tivessem qualquer tipo de limitação de saúde. Pai, você não precisava fazer tudo isso por minha causa. Não foi só por sua causa. Foi porque eu percebi que estava errado há muito tempo. Um dia, João recebeu um funcionário que há anos escondia que tinha diabetes porque achava que seria demitido. Senhor Santos, o senhor me garante que não vou perder meu emprego? Marcos, você trabalha aqui há 12 anos. Por que eu ia te demitir porque você tem diabetes? Porque o senhor sempre disse que não gosta de funcionário que dá trabalho. João se sentiu péssimo. Quantas pessoas estavam sofrendo em silêncio por causa da imagem que ele havia criado? Marcos, a partir de hoje, vamos ter um programa de saúde ocupacional aqui na empresa. Todo mundo que quiser pode declarar suas condições de saúde para recebermos o apoio adequado. A mudança na empresa Santos em Filhos foi radical. Em poucos meses, dezenas de funcionários se abriram sobre suas condições de saúde, desde diabetes até depressão. João implementou um convênio médico melhor, horários flexíveis para consultas médicas e até mesmo um psicólogo empresarial. Camila ficou orgulhosa do pai, mas também decidiu que queria fazer algo maior. Rodrigo, eu estava pensando, que tal criarmos um grupo de apoio para pessoas com epilepsia aqui em Salvador? Acho uma ideia incrível. O que você tem em mente? Reuniões mensais, palestras com médicos, apoio psicológico. Muita gente deve estar passando pelo mesmo que eu passei. A ideia se concretizou rapidamente. Com o apoio da doutora Ana Clara e de vários outros médicos, eles criaram o Grupo Esperança, que se reunia mensalmente no salão da igreja onde eles se casaram. A primeira reunião teve apenas 8 pessoas. A segunda já tinha 15. Em 6 meses eram mais de 50 pessoas participando regularmente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Durante uma das reuniões, uma moça jovem chamada Fernanda contou sua história. Eu tenho epilepsia há 2 anos e até hoje não contei para ninguém do trabalho. Tenho medo de ser demitida. Camila se identificou imediatamente. Fernanda, eu entendo perfeitamente você. Eu escondi dos meus próprios pais por 3 meses. Mas você trabalha na empresa do seu pai, né? É diferente.
Na verdade, foi pior. Exatamente porque era meu pai, eu tinha medo de decepcioná-lo. João, que havia começado a acompanhar Camila nas reuniões, se manifestou. Fernanda, se você permitir, eu gostaria de conversar com seu chefe. Como empresário, posso explicar para ele que a epilepsia não afeta a capacidade de trabalho. O senhor faria isso por mim? Claro. E se ele não entender, você sempre pode trabalhar conosco. Essa se tornou uma prática comum. João começou a visitar empresas de Salvador para falar sobre inclusão no trabalho. Ele se tornou uma espécie de embaixador dos direitos das pessoas com epilepsia. Dona Lúcia também encontrou seu propósito. Ela organizou uma rede de apoio para as famílias, especialmente para as mães que estavam lidando com o diagnóstico dos filhos. Quando eu soube da epilepsia da Camila, eu me senti perdida, contou ela durante uma reunião. Eu não sabia como ajudar, como agir. Por isso criei este espaço para as famílias conversarem entre si. Bruno se especializou em comunicação sobre saúde mental e começou a dar palestras em escolas sobre a importância de não esconder problemas de saúde. Oi, pessoal. Meu nome é Bruno e minha irmã tem epilepsia. Era como ele sempre começava suas palestras. Durante 3 meses, ela escondeu isso da família inteira, incluindo de mim, que sou o irmão mais próximo dela. 1 ano após o casamento, Rodrigo e Camila finalmente fizeram a lua de mel que tinham adiado. Foram para Porto de Galinhas, em Pernambuco, e Camila estava completamente estabilizada com o tratamento. Rodrigo, obrigada, disse ela enquanto caminhavam pela praia ao entardecer. Pelo que dessa vez? Por ter me dado a força para enfrentar tudo isso. Camila, a força sempre foi sua. Eu só te lembrei disso. Naquela noite, no hotel, eles conversaram sobre o futuro. Amor, eu quero ter um filho, disse Camila. Tem certeza? A doutora Ana Clara disse que seria preciso ajustar os medicamentos. Tenho certeza. E sei que com você ao meu lado vai dar tudo certo. 2 meses depois, Camila descobriu que estava grávida. A notícia trouxe uma mistura de alegria e apreensão. Doutora Ana Clara, é seguro para o bebê? Perguntou Rodrigo durante a consulta. Vamos fazer um acompanhamento muito rigoroso, mas não há motivo para preocupação excessiva. Muitas mulheres com epilepsia têm gestações saudáveis. A gravidez de Camila foi acompanhada de perto por uma equipe médica multidisciplinar. Ela teve que mudar alguns medicamentos, mas as crises permaneceram controladas. João e Dona Lúcia estavam radiantes com a perspectiva de se tornarem avós. Camila, você vai ser uma mãe maravilhosa, dizia Dona Lúcia constantemente. Mãe, às vezes eu tenho medo. E se eu tiver uma crise na frente do meu filho? Filha, você vai explicar para ele com carinho que a mamãe tem uma condição de saúde e ele vai crescer sendo uma pessoa mais compreensiva e empática por causa disso. Durante o 5º mês de gravidez, Camila teve uma crise mais forte durante uma reunião do Grupo Esperança. Foi a primeira crise tônica-clônica que ela teve desde o início do tratamento adequado. Todos no grupo sabiam como lidar com a situação, mas Rodrigo ficou muito assustado. Doutora Ana Clara, isso pode ter afetado o bebê? Perguntou ele na consulta de emergência. Rodrigo, respirem fundo. O ultrassom mostra que o bebê está perfeitamente bem. Às vezes, mesmo com o tratamento adequado, podem acontecer crises ocasionais. Mas por que aconteceu? Pode ter sido estresse, mudança hormonal, falta de sono. Vamos ajustar a medicação novamente. Esse episódio fez Camila questionar se deveria continuar coordenando o Grupo Esperança durante a gravidez. Talvez seja melhor eu me afastar um pouco, disse ela para Rodrigo. Por quê? Você acha que foi o estresse do grupo que causou a crise? Não sei. Talvez. Camila, olha para mim. O grupo é importante demais para você e para todas aquelas pessoas. Uma crise ocasional não pode mudar isso. Rodrigo estava certo. Quando Camila contou para o grupo que estava pensando em se afastar temporariamente, a reação foi imediata. Camila, você não pode se afastar, disse Fernanda. Você é nossa referência. Se você se afastar por causa de uma crise, qual a mensagem que isso passa? É verdade,
concordou Marcos, o funcionário do João que agora participava do grupo por causa da ansiedade que desenvolveu junto com o diabetes. Você sempre nos ensinou que a epilepsia não pode limitar nossa vida. Mas e se eu tiver outra crise aqui? E daí? Disse Dona Mercedes, a senhora de 70 anos. Querida, eu já tive crise em supermercado, no banco, na casa de amigos. A vida continua. Camila decidiu continuar, mas com algumas adaptações. Rodrigo passou a acompanhá-la em todas as reuniões, e eles organizaram um sistema onde sempre havia pelo menos 2 pessoas treinadas para lidar com emergências médicas. No 7º mês de gravidez, durante uma ultrassonografia de rotina, eles descobriram que estava esperando uma menina. Como vocês vão chamá-la? Perguntou a médica. Camila e Rodrigo se entreolharam. Eles já tinham conversado sobre isso várias vezes. Esperança, responderam ao mesmo tempo. Esperança? Que nome lindo! É o nome do nosso grupo de apoio, explicou Rodrigo. E representa tudo o que vivemos neste último ano. A pequena Esperança nasceu em setembro, depois de um trabalho de parto tranquilo. Camila não teve nenhuma crise durante o parto, e a menina nasceu perfeitamente saudável. Ela é perfeita, sussurrou João, segurando a neta nos braços pela primeira vez. Vovô está chorando, brincou Camila. Estou chorando de alegria, filha. De muita alegria. Dona Lúcia não conseguia parar de olhar para a neta. Ela tem os seus olhos, Camila. E o nariz do Rodrigo. E vai ter a força da mãe, acrescentou Rodrigo, beijando a testa de Camila. Nos primeiros meses de vida da Esperança, Camila descobriu que a maternidade trouxe novos desafios para quem tem epilepsia. Rodrigo, eu estou com medo de ter uma crise enquanto estou cuidando dela sozinha, confessou numa madrugada, depois de amamentar a bebê. Amor, você está tomando os medicamentos direitinho. As crises estão controladas. Mas e se acontecer? E se eu machucar ela sem querer? Esse era um medo que muitas mães com epilepsia enfrentavam. Camila decidiu abordar o tema em uma das reuniões do Grupo Esperança. Pessoal, quem aqui é mãe ou pai e pode compartilhar como lidaram com essa questão? Dona Mercedes se manifestou primeiro. Querida, eu criei 5 filhos. No começo era assim mesmo, muito medo. Mas eu aprendi algumas técnicas de segurança. Como assim? Nunca dava banho na criança em pé, sempre sentada. Nunca ficava em pé com o bebê no colo por muito tempo. Sempre amamentava sentada na cama ou no sofá, nunca na cadeira. Outras mães presentes compartilharam suas experiências e técnicas de segurança. Camila se sentiu muito mais tranquila, sabendo que não era a única a enfrentar esses medos. Dr. Roberto, que também participava das reuniões, sugeriu que fizessem uma palestra específica sobre maternidade e epilepsia. É um tema muito importante e pouco abordado. Vocês poderiam convidar um pediatra para participar também. A palestra foi um sucesso. Vieram mães de várias partes da Bahia para participar. Algumas tinham viajado mais de 200 quilômetros para estar ali. Eu achava que era a única mãe com epilepsia no mundo, disse uma participante que veio de Feira de Santana. Ver vocês me deu uma esperança que eu não tinha há muito tempo. Após o evento, Camila percebeu que o Grupo Esperança havia crescido além das expectativas. Eles já tinham criado grupos em outras cidades da Bahia e pessoas de outros estados estavam entrando em contato para replicar a iniciativa. Rodrigo, você acha que deveríamos expandir para outras cidades? Eu acho que sim. Mas talvez seja a hora de fazer isso de forma mais organizada. Eles decidiram criar oficialmente uma ONG, a Esperança Brasil. João ofereceu todo o suporte jurídico e administrativo através da empresa dele. Pai, você tem certeza? Isso vai dar muito trabalho. Filha, ver o quanto vocês ajudam as pessoas é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Claro que eu quero apoiar. Em 6 meses, a Esperança Brasil já tinha núcleos em 10 cidades da Bahia e estava expandindo para Pernambuco e Alagoas. Camila se tornou uma referência nacional no assunto. Ela foi convidada para participar de congressos médicos, dar entrevistas para programas de televisão e escrever artigos em revistas especializadas. Amor, você virou celebridade, brincava Rodrigo. Que nada, eu só estou fazendo o que acredito ser certo. Mas toda essa exposição trouxe também alguns desafios.
Camila começou a receber mensagens de pessoas do Brasil inteiro pedindo ajuda. Rodrigo, eu não consigo responder a todo mundo. São centenas de mensagens por dia. Talvez seja a hora de criarmos uma equipe maior. Foi assim que nasceu o projeto Amigos da Esperança, um grupo de voluntários treinados para dar apoio inicial a pessoas que entravam em contato com a ONG. Bruno se juntou oficialmente à equipe, deixando seu trabalho anterior para se dedicar integralmente à comunicação da Esperança Brasil. Mila, eu quero fazer parte disso. O que vocês estão construindo é muito maior do que qualquer trabalho que eu poderia ter. Juliana, a melhor amiga de Camila, também se envolveu. Ela era publicitária e criou todas as campanhas de conscientização da ONG. Julie, você não imagina como é gratificante ver pessoas que estavam se escondendo há anos finalmente buscarem ajuda. Um dos casos que mais marcou Camila foi o de um senhor de 60 anos chamado Roberto Pereira, de Recife. Roberto tinha desenvolvido epilepsia aos 55 anos, após um acidente vascular cerebral. Durante 5 anos ele havia se isolado completamente, com vergonha da condição. Camila, eu parei de sair de casa. Parei de trabalhar. Minha esposa que tinha que fazer tudo para mim porque eu tinha medo de ter uma crise na rua. Seu Roberto, o senhor está fazendo tratamento médico? Estou, mas os médicos daqui não me davam muita esperança. Diziam que na minha idade seria mais difícil controlar. Camila colocou Roberto em contato com a doutora Ana Clara, que o orientou por videochamada, e indicou um neurologista especializado em Recife. 6 meses depois, Roberto estava trabalhando novamente e havia se tornado o coordenador do Núcleo da Esperança Brasil em Pernambuco. Camila, você salvou minha vida, disse ele durante uma visita a Salvador. Eu estava pronto para desistir de tudo. Seu Roberto, quem salvou sua vida foi o Senhor mesmo. Você teve coragem de buscar ajuda. Mas se não fosse vocês, eu nem saberia que havia ajuda disponível. Quando a Pequena Esperança completou 2 anos, Camila e Rodrigo organizaram uma festa que se tornou também o 2º aniversário da ONG. A festa foi no mesmo salão da igreja onde eles se casaram. Vieram pessoas de todo o Nordeste, muitas que Camila havia ajudado nos últimos anos. Meu amor, olha o que cresceu daquela nossa decisão de não esconder mais a epilepsia, disse Rodrigo, observando as centenas de pessoas reunidas. Às vezes, eu não acredito que tudo isso começou com aquele dia horrível do nosso casamento. Não foi um dia horrível. Foi o dia mais importante das nossas vidas. Durante a festa, João fez um discurso que emocionou a todos. Há 3 anos, eu era um empresário que só pensava em lucro e produtividade. Eu julgava as pessoas pela capacidade de trabalho delas. Hoje eu sei que estava completamente errado. Minha filha, com sua coragem de assumir a epilepsia, me ensinou que a verdadeira força está em aceitar nossas limitações e transformá-las em oportunidades de crescimento. Dona Lúcia também falou. Como mãe, eu me sinto orgulhosa não só da Camila, mas de todas as pessoas aqui que tiveram coragem de deixar de se esconder. Vocês são exemplos de superação. Bruno representou todos os familiares. Irmã, quando você me pediu para guardar segredo sobre sua epilepsia, eu achei que estava te protegendo. Hoje eu sei que o melhor que eu poderia ter feito era te incentivar a contar para todo mundo, porque olha o bem que isso causou. A doutora Ana Clara, que se tornou não apenas a médica de Camila, mas também uma grande amiga da família, fez questão de participar. Como médica, eu posso dizer que o trabalho de vocês tem um impacto que vai muito além dos números. Vocês estão mudando a forma como a sociedade vê a epilepsia, e isso salva vidas. Durante a festa, Camila recebeu uma surpresa que não esperava. O Dr. Carlos Menezes, o primeiro neurologista que a atendeu, apareceu na festa. Dr. Carlos, o senhor veio. Camila, eu não perderia isso por nada. Ver o que você construiu a partir daquele diagnóstico assustador de 3 anos atrás é inspirador. Doutor, o senhor se lembra do que me disse no dia do diagnóstico? Me lembra. O senhor disse que a epilepsia poderia ser controlada e que eu poderia ter uma vida normal. Na época eu não acreditei muito. Pensei que o senhor estava só tentando me consolar. E agora? Agora eu sei que o senhor estava certo.
Mas minha vida não é apenas normal. Ela é extraordinária. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, Camila, Rodrigo e a pequena Esperança ficaram sozinhos no salão. Amor, você tem ideia de quantas vidas mudaram por causa da sua coragem? Perguntou Rodrigo. Nossa coragem. Eu não teria conseguido nada disso sem você. E eu não teria descoberto do que sou capaz se não fosse por você e sua epilepsia. A pequena Esperança, que já estava começando a falar, apontou para as decorações e disse: Bonito. É, minha filha, é muito bonito mesmo, concordou Camila, pegando a menina no colo. Um dia ela vai entender o significado de tudo isso, disse Rodrigo. E vai se orgulhar da mãe dela, acrescentou Camila. 3 anos se passaram desde aquele casamento que começou como um pesadelo e se transformou em uma bênção. A Esperança Brasil já era uma das principais ONGs de apoio a pessoas com epilepsia no país. Camila havia se tornado palestrante internacional, viajando para congressos médicos em vários países para falar sobre a importância do apoio psicossocial no tratamento da epilepsia. Rodrigo, você acha que deveríamos ter outro filho? Perguntou Camila numa manhã de domingo, enquanto observavam a pequena Esperança brincando no jardim. Você gostaria? Muito. Mas tenho medo de passar pela mesma ansiedade da primeira gravidez. Amor, você já provou para si mesma que pode ser mãe e ter epilepsia ao mesmo tempo. Por que seria diferente agora? É verdade. E a Esperança ia adorar ter um irmãozinho ou irmãzinha. 2 meses depois, Camila descobriu que estava grávida novamente. Dessa vez, a notícia foi recebida com muita mais tranquilidade por todos. Filha, desta vez eu vou estar muito mais presente, prometeu Dona Lúcia. Não vou deixar você se preocupar com nada além de cuidar da sua saúde. Mila, agora que eu trabalho na ONG, posso te ajudar com tudo que precisar, ofereceu Bruno. A segunda gravidez de Camila foi muito mais tranquila que a primeira. Ela já sabia como manejar a medicação, conhecia os sinais de alerta e tinha uma rede de apoio muito mais estruturada. Durante o 6º mês, descobriram que seria um menino. Como vamos chamar ele? Perguntou Rodrigo. Que tal, João? Uma homenagem ao vovô. João quase desmaiou quando soube. Filha, você tem certeza? Tenho sim, pai. O senhor mudou tanto por nossa causa. Merece essa homenagem. O pequeno João nasceu em abril também após um parto tranquilo. Camila não teve nenhuma crise durante a gestação e o parto. Agora somos uma família completa, disse Rodrigo, segurando os 2 filhos no colo. E uma família que não esconde nada um do outro, acrescentou Camila. A chegada do pequeno João trouxe ainda mais alegria para toda a família. A pequena Esperança, com quase 5 anos, estava encantada com o irmãozinho. Mamãe, quando ele vai crescer para brincar comigo? Perguntava todo dia. Minha filha, ele ainda é muito pequeninho, mas logo logo vocês vão brincar juntos. Com 2 filhos pequenos, Camila teve que reorganizar sua rotina na ONG. Mas longe de diminuir as atividades, a Esperança Brasil continuava crescendo. Camila, nós recebemos um convite para apresentar o projeto das Nações Unidas, contou Bruno durante uma reunião. Como assim? Eles querem que a Esperança Brasil seja um case de sucesso em um evento internacional sobre inclusão social. Meu Deus, isso é inacreditável. O evento aconteceu em Brasília e Camila levou toda a família. Durante sua apresentação, ela contou a história completa, desde o diagnóstico até a criação da ONG. Tudo começou com medo e vergonha. Hoje, 5 anos depois, nós atendemos mais de 10.000 pessoas em todo o Brasil. E isso só foi possível porque eu aprendi que esconder nossos problemas os torna maiores do que realmente são. A apresentação de Camila foi a mais aplaudida do evento. Depois, ela foi procurada por representantes de vários países que queriam replicar o modelo da Esperança Brasil. Camila, vocês estariam dispostos a ajudar na criação de uma rede internacional? Perguntou uma representante da Argentina. Claro. Nosso sonho sempre foi que essa iniciativa crescesse o máximo possível. Foi assim que nasceu o projeto Hope Network, Rede Esperança, uma iniciativa que levou o modelo brasileiro para outros países da América Latina.
Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 2 anos depois, quando a pequena Esperança estava com 7 anos e o João com 2, a família decidiu fazer uma viagem especial. Eles voltaram para a Igreja do Carmo, em Salvador, no exato aniversário do casamento. Mamãe, aqui foi onde vocês casaram? Perguntou Esperança. Foi sim, minha filha. E também foi aqui que começou a nossa história de ajudar outras pessoas. Por que vocês ajudam as pessoas? Camila se ajoelhou na altura da filha. Por que, minha filha? Quando alguém tem um problema de saúde como a mamãe tem, às vezes ela se sente sozinha e com medo. Então nós mostramos para essas pessoas que elas não estão sozinhas. E o que a mamãe tem? A mamãe tem epilepsia. É uma doença que às vezes faz a mamãe ficar confusa por alguns minutos, mas não é perigoso. E com os remédios que a mamãe toma, acontece muito raramente. E se acontecer enquanto eu estiver com a mamãe? Aí você chama o papai, ou a vovó, ou qualquer adulto de confiança. E fica calma, porque vai passar logo. Rodrigo observou a conversa com orgulho. Eles sempre foram muito abertos com as crianças sobre a epilepsia de Camila, e isso fazia com que crescessem sem preconceitos e com muita empatia. Naquela tarde, eles participaram de uma missa especial na igreja, em agradecimento pelos 7 anos de casamento e pelos 5 anos da Esperança Brasil. O padre Francisco, que os havia casado e acompanhado toda a trajetória da família, fez uma homilia especial. Meus queridos irmãos, hoje celebramos não apenas um casamento, mas uma história de transformação. Camila e Rodrigo nos ensinaram que nossos momentos de fragilidade podem se tornar nossa maior força, desde que tenhamos coragem de compartilhá-los com amor. Após a missa, eles foram ao cemitério visitar a avó de Camila, que havia partido 2 anos antes. Vó, a senhora não imagina como sua neta virou uma pessoa importante, sussurrou João, colocando flores no túmulo. A senhora ficaria muito orgulhosa. Camila se emocionou lembrando das conversas que tinha com a avó sobre medos e coragem. Rodrigo, você acha que a avó Conceição aprovaria tudo isso que fizemos? Tenho certeza que sim. Ela sempre dizia que você tinha um coração grande demais para guardar só para você. À noite no hotel, depois que as crianças dormiram, Camila e Rodrigo conversaram sobre o futuro. Amor, eu estava pensando em escrever um livro, disse Camila. Sobre nossa história? Sobre a jornada de todas as pessoas que passaram pela Esperança Brasil. Acho que pode ajudar ainda mais gente. Eu acho uma ideia maravilhosa. Você tem muito a ensinar para o mundo. Nós temos muito a ensinar, porque essa história é nossa, não só minha. O livro Epilepsia e Esperança, Histórias de Superação foi lançado no ano seguinte e se tornou um sucesso editorial. Camila doou toda a renda para expandir ainda mais as atividades da ONG. Durante o lançamento do livro, em São Paulo, Camila reencontrou várias pessoas que haviam sido importantes em sua jornada. Fernanda, a primeira pessoa que ela ajudou no grupo, estava presente. Camila, hoje eu sou gerente da empresa onde trabalho. E sabe de uma coisa? Meu chefe disse que minha experiência com epilepsia me ensinou a ser mais compreensiva com a equipe. Roberto Pereira, de Recife, também veio para o lançamento. Camila, minha esposa não cansa de dizer que você nos devolveu a esperança. E hoje o núcleo de Pernambuco já atende mais de 500 famílias. Dona Mercedes, agora com 75 anos, continuava participando ativamente das reuniões. Querida, você não imagina a alegria que é ver uma moça jovem como você transformar um problema em solução para tanta gente. Durante o evento de lançamento, Camila fez um agradecimento especial. Eu quero agradecer a todas as pessoas que um dia se sentiram envergonhadas por ter epilepsia, porque foram vocês que me mostraram que eu não estava sozinha. Quero agradecer à minha família, que me ensinou que o amor verdadeiro não julga nem esconde. E quero agradecer ao meu marido, que me provou que às vezes nossas fraquezas são, na verdade, nossos pontos de força.
2 anos depois do lançamento do livro, a Esperança Brasil havia se tornado uma referência internacional. Camila foi convidada para ser consultora da Organização Mundial de Saúde em um projeto sobre combate ao estigma da epilepsia. Amor, você aceita? Perguntou Rodrigo quando chegou o convite. É uma oportunidade incrível, mas significa viajar muito. E eu não quero ficar longe das crianças. Camila, as crianças vão crescer sabendo que a mãe delas mudou o mundo. Isso é um presente que você pode dar a elas. Mas e se eu tiver uma crise durante uma viagem internacional? E se nada? E se você está há 3 anos sem crises? Seu tratamento está perfeito. E mais, você vai estar ajudando pessoas do mundo inteiro. Camila aceitou o convite. Sua primeira viagem como consultora da OMS foi para a Índia, onde havia um projeto piloto para reduzir o estigma da epilepsia em comunidades rurais. Foi incrível, Rodrigo, contou ela quando voltou. Lá as pessoas com epilepsia são completamente isoladas da sociedade. Mas quando eu contei minha história, vi esperança nos olhos delas. E como você se sentiu? Realizada, muito realizada. Saber que nossa experiência pode mudar a vida de pessoas do outro lado do mundo é indescritível. Nos 3 anos seguintes, Camila viajou para mais de 20 países como consultora da OMS. Em cada lugar, ela plantava a semente de grupos de apoio similares ao que criaram no Brasil. Em casa, Rodrigo cuidava das crianças com a ajuda dos avós. A pequena Esperança, agora com 10 anos, começava a entender melhor o trabalho da mãe. Papai, a mamãe é famosa? Tair perguntou um dia. Por que você acha isso? Porque na escola todo mundo fala que a mãe da Esperança Santos ajuda pessoas no mundo inteiro. Sua mãe é especial, sim, mas ela não é famosa. Ela é alguém que escolheu usar sua experiência para ajudar outros. Eu posso ajudar também quando crescer? Claro que pode. Na verdade, você já está ajudando. Como? Sendo uma criança compreensiva, carinhosa, que não tem preconceito com ninguém. Isso já é uma forma de ajudar. O pequeno João, aos 5 anos, ainda não entendia completamente o trabalho da mãe, mas sempre ficava orgulhoso quando alguém falava bem dela. Minha mãe ajuda pessoas doentes, dizia para os colegas da escola. Em 2032, 10 anos após o casamento, a família decidiu fazer uma grande celebração. Não apenas pelos 10 anos de casamento, mas pelos 8 anos da Esperança Brasil e pelos 5 anos da Hope Network. O evento foi realizado no Centro de Convenções de Salvador, com a presença de mais de 1.000 pessoas, incluindo representantes de 30 países, onde a rede havia se expandido. Durante a cerimônia, foram apresentados dados impressionantes. A Hope Network já havia ajudado mais de 100.000 pessoas em todo o mundo a lidar melhor com a epilepsia e reduzir o estigma. Quando eu escondi minha epilepsia há 10 anos, eu jamais imaginei que isso resultaria em tudo isso, disse Camila durante seu discurso. Mas aprendi que nossas maiores dificuldades podem se tornar nossos maiores propósitos de vida. Rodrigo também discursou. Há 10 anos, eu era apenas um engenheiro que ia se casar com a mulher que amava. Hoje, eu sou marido de uma mulher que mudou o mundo, pai de 2 crianças incríveis e parte de uma família que aprendeu que o amor verdadeiro é aquele que não esconde, não julga e sempre apoia. João, agora com 70 anos, se emocionou durante seu discurso. Eu era um empresário que só pensava em produtividade e lucro. Minha filha me ensinou que o verdadeiro sucesso está em usar nossas experiências para diminuir o sofrimento de outras pessoas. Hoje, aos 70 anos, posso dizer que minha maior conquista não foi construir uma empresa, mas apoiar minha filha na construção de um mundo melhor. Dona Lúcia, agora avó coruja de 2 netos maravilhosos, também fez questão de falar. Como mãe, eu me sinto honrada de ter criado uma filha que transformou sua dor em propósito. E como avó fico feliz de saber que meus netos crescem em um mundo mais compreensivo graças ao trabalho dela. Bruno, que se tornara diretor executivo da Esperança Brasil, apresentou os projetos futuros. Nos próximos 5 anos, nosso objetivo é chegar a todos os continentes.
Queremos que nenhuma pessoa no mundo precise passar pela solidão que minha irmã passou quando descobriu sua epilepsia. Durante a festa, a pequena Esperança, agora com 12 anos, se aproximou da mãe. Mãe, eu decidi o que quero ser quando crescer. O que, minha filha? Quero ser médica, neurologia, para ajudar pessoas com epilepsia como você faz. Camila se emocionou até as lágrimas. Minha filha, você pode ser o que quiser. E se escolher essa área, vai ter todo o nosso apoio. Mamãe, posso fazer uma pergunta? Claro. Você ainda tem medo da epilepsia? Camila pensou por um momento. Sabe, minha filha, eu aprendi que medo não é algo que desaparece completamente. Mas quando a gente escolhe enfrentar nossos medos com coragem e amor, eles se tornam menores. E às vezes, eles até se transformam em força para ajudar outros. Entendi. E você se arrepende de alguma coisa? Me arrependo de ter escondido por 3 meses. Se eu soubesse o que sei hoje, teria contado para todo mundo desde o primeiro dia. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, a família ficou sozinha no salão semi-vazio. Rodrigo, você consegue acreditar em tudo o que aconteceu nestes 10 anos? Perguntou Camila. Às vezes parece um sonho, mas é real e é lindo. O que mais te orgulha nessa jornada? Ver como você transformou algo que te assustava em algo que te fortalece. E ver como nossas crianças crescem sabendo que podem confiar em nós com qualquer coisa. E para onde vamos a partir de agora? Para onde o amor nos levar? Como sempre fizemos. A pequena Esperança, cansada mas feliz, se aproximou dos pais. Posso fazer mais uma pergunta? Claro, filha. Por que vocês me deram esse nome? Camila e Rodrigo se entreolharam sorrindo. Porque quando você nasceu, nossa vida estava cheia de esperança, explicou Camila. E você trouxe ainda mais esperança para nós e para todas as pessoas que ajudamos. E porque você representa o futuro, acrescentou Rodrigo. Um futuro onde pessoas como sua mãe não precisam se esconder, onde todos podem ser aceitos como são. Eu gosto do meu nome, disse a menina sorrindo. E nós gostamos muito de você, disseram os pais ao mesmo tempo. O pequeno João, de 8 anos, que estava quase dormindo no sofá, murmurou: Eu também quero ajudar pessoas quando crescer. E você vai ajudar, meu filho, disse Camila, beijando a testa dele. Cada pessoa que cresce com amor e compreensão acaba ajudando o mundo de alguma forma. 5 anos se passaram desde aquela grande celebração. A Esperança Brasil havia se tornado uma das ONGs de saúde mais respeitadas do país, e a Hope Network estava presente em todos os continentes. Camila, agora aos 40 anos, havia recebido vários prêmios internacionais por seu trabalho humanitário. Mas o reconhecimento que mais a orgulhava veio de uma fonte inesperada. Mãe, tem uma carta para você, disse a Esperança, agora com 17 anos, entregando um envelope para Camila. A carta era de uma jovem de 18 anos, de uma cidade pequena do interior da Bahia. Querida Camila, meu nome é Ana Paula, e eu tenho epilepsia desde os 15 anos. Por 3 anos eu me escondi de todo mundo, inclusive da minha família. Eu estava prestes a desistir de estudar, de sonhar, de viver, até que minha professora me mostrou um vídeo seu no YouTube. Quando você contou sua história, eu chorei por 2 horas seguidas. Mas, pela primeira vez em anos, eu chorei de esperança, não de desespero. Hoje, eu termino o ensino médio como uma das melhores alunas da escola e vou fazer faculdade de psicologia para ajudar outras pessoas como você me ajudou. Obrigada por me ensinar que nossa diferença pode ser nossa força. Camila leu a carta 3 vezes, com lágrimas nos olhos. Que carta linda, mãe, disse Esperança. Você recebe muitas assim? Todas as semanas chega pelo menos uma carta parecida, e cada uma delas me lembra por que escolhemos esse caminho. Mãe, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Que notícia? Passei no vestibular para medicina, na Federal da Bahia. Especialização em neurologia. Camila gritou de alegria e abraçou a filha. Filha, que orgulho! Você vai ser uma neurologia excelente. Vou seguir seus passos, mãe. Mas do lado médico, Rodrigo, que chegou do trabalho neste momento, encontrou mãe e filha se abraçando e chorando. O que aconteceu aqui?
Papai, eu passei em medicina, gritou Esperança. Sério? Minha filha, parabéns. Rodrigo abraçou as duas. Você vai ser a primeira médica da família. O pequeno João, agora com 13 anos, também comemorou a aprovação da irmã. Esperança, quando você virar médica, você vai cuidar da mamãe? Vou cuidar da mamãe e de todas as pessoas que precisarem, irmãozinho. Naquela noite, durante o jantar em família, Camila fez uma reflexão. Gente, vocês acham que se eu não tivesse escondido a epilepsia no começo, nossa história seria diferente? Claro que seria diferente, respondeu Rodrigo, mas não necessariamente melhor. Como assim? Amor, foi exatamente porque você passou pelo sofrimento de esconder que você entende tão bem as pessoas que fazem a mesma coisa. Se você tivesse aceito desde o começo, talvez você não tivesse a mesma empatia. É verdade, concordou João. Filha, às vezes nossos erros nos ensinam mais que nossos acertos. Vovô tem razão, disse Esperança. Mãe, na escola eu fiz um trabalho sobre você para a aula de sociologia. A professora disse que sua história é um exemplo de como nossos momentos mais difíceis podem se tornar nossa maior contribuição para o mundo. Que trabalho foi esse? Perguntou Camila, curiosa. Analisei o impacto social da Esperança Brasil. Mãe, vocês já mudaram a vida de mais de 500 mil de pessoas diretamente e indiretamente. O número é impossível de calcular. 500 mil? Camila ficou impressionada. É, mãe, e cresce todo mês. Dona Lúcia, agora com 75 anos, se emocionou. Camila, sua avó Conceição ficaria tão orgulhosa. Vovó Lúcia, a senhora acha mesmo? Perguntou o pequeno João. Tenho certeza, meu neto. Ela sempre dizia que sua mãe tinha um coração grande demais para guardar só para a família. Naquela noite, Camila teve uma das raras crises que ainda aconteciam ocasionalmente. Foram apenas alguns minutos de confusão mental, mas foram suficientes para lembrá-la de que a epilepsia ainda fazia parte da sua vida. Meu amor, está tudo bem? Perguntou Rodrigo, como sempre ao lado dela. Estou bem. Só me lembrou que, mesmo depois de 15 anos, a epilepsia ainda está aqui. E continua sendo apenas uma pequena parte de quem você é. Rodrigo, você já se arrependeu de ter casado comigo sabendo da epilepsia? Camila, olha para mim. Rodrigo segurou o rosto dela entre as mãos, como fazia sempre que queria falar algo importante. Eu me casei com você por amor. A epilepsia veio junto, mas nunca foi um obstáculo. Ela foi o que nos permitiu descobrir do que somos capazes quando nos unimos por um propósito maior. Às vezes eu tenho medo que ela limite nossa vida de alguma forma. Amor, olha ao seu redor. Olha tudo que construímos. Você acha que a epilepsia nos limitou? Camila olhou pela janela do quarto, de onde podia ver as luzes de Salvador. Pensou nos milhares de pessoas que sua história havia tocado, na família maravilhosa que construíram, no legado que estavam deixando. Você tem razão, a epilepsia não nos limitou. Ela nos expandiu. 1 ano depois, Esperança estava no 2º período de medicina e já fazia estágio na Esperança Brasil, aprendendo a lidar com pacientes com epilepsia. Mãe, hoje atendi uma menina de 15 anos que acabou de ser diagnosticada. Ela estava desesperada, achando que a vida dela havia acabado. E o que você disse para ela? Contei sua história. Disse que minha mãe descobriu epilepsia aos 25 anos, no meio dos preparativos do casamento. Disse que hoje ela é conhecida no mundo inteiro por ajudar pessoas com epilepsia. E como ela reagiu? Chorou. Mas depois perguntou se poderia conhecê-la pessoalmente. Claro que pode. Marca para a próxima semana. Mãe, é incrível como sua história continua impactando pessoas novas todos os dias. Nossa história, filha, porque tudo isso é resultado do amor e apoio que recebi da nossa família. O pequeno João, agora com 14 anos, também havia encontrado sua forma de contribuir. Ele criou um canal no YouTube onde falava sobre como é ser filho de alguém com epilepsia, ajudando outras crianças que passavam pela mesma situação. Joãozinho, você não imagina quantas mães me escrevem dizendo que seus filhos assistem seus vídeos e ficam mais tranquilos, contou Camila. É legal poder ajudar também, mãe.
Às vezes as crianças ficam com medo quando veem os pais tendo crise, e eu explico que não é perigoso. Filho, você está se tornando um jovem maravilhoso. Aprendi com vocês que ajudar os outros faz a gente se sentir bem. Em dezembro de 2038, 16 anos após o casamento, a família recebeu uma notícia que mudaria tudo mais uma vez. Pessoal, eu tenho uma novidade para contar, disse Camila durante o jantar de domingo. Que novidade? Perguntaram todos ao mesmo tempo. Estou grávida. O silêncio durou alguns segundos, até que todos começaram a gritar de alegria ao mesmo tempo. Mãe, sério? Perguntou Esperança. Seríssimo. 8 semanas. Com 43 anos? João ficou preocupado. Filha, não é perigoso? Pai, hoje em dia é normal, e todos os exames estão perfeitos. E a epilepsia? Perguntou Dona Lúcia. Mãe, eu já tive 2 gestações lindas com epilepsia. Esta não será diferente. Rodrigo estava radiante. Mais um bebê para nossa família, e desta vez nós sabemos de tudo que somos capazes. Será que é menino ou menina? Perguntou o pequeno João. Ainda é cedo para saber, mas seja o que for, será muito amado. A gravidez de Camila aos 43 anos trouxe algumas complicações extras, mas nada que a experiência dela e o acompanhamento médico adequado não resolvessem. Doutora Ana Clara, é normal eu estar mais ansiosa desta vez? Perguntou durante uma consulta. Camila, você está mais madura, mais experiente, mas também mais consciente dos riscos. É natural um pouco mais de ansiedade. E se der alguma coisa errada? Camila, você me conhece há 15 anos. Eu sempre fui honesta com você. E estou sendo agora. Está tudo perfeitamente bem. Durante o 5º mês descobriram que seria outro menino. Mais um homem na família, brincou Rodrigo. Como vamos chamar? Perguntou Esperança. Que tal Renato? Sugeriu Camila. Significa renascido. E este bebê representa um novo renascimento para nossa família. Todos concordaram que o nome era perfeito. Renato nasceu em agosto de 2039, um bebê saudável e tranquilo. Camila, agora com 44 anos, se sentiu realizada de uma forma que não esperava. Rodrigo, este bebê é como um presente, disse ela no hospital, segurando o filho nos braços. Um presente para quê? Para nos lembrar que a vida sempre nos oferece novos começos, não importa a idade que tenhamos. Esperança, agora com 20 anos e no 4º período de medicina, estava encantada com o irmãozinho. Mãe, eu quero ser a madrinha dele. Claro que vai ser, filha. Você e o João vão ajudar a cuidar dele. João, aos 15 anos, estava um pouco envergonhado de ter um irmão bebê. Mãe, meus amigos vão zoar comigo, dizendo que vocês são velhos demais para ter bebê. João, olha para mim, disse Camila. Se seus amigos disserem alguma coisa, você pode responder que seus pais se amam tanto que quiseram ter outro filho para dividir esse amor. E se eles continuarem zoando? Aí você diz que eles têm inveja de uma família tão unida quanto a nossa. O nascimento de Renato trouxe uma energia renovada para toda a família. João e Dona Lúcia, agora bisavós, estavam radiantes. Camila, este menino vai crescer em um mundo muito melhor do que o que você conheceu quando descobriu a epilepsia, disse João. É verdade, pai. Hoje em dia o preconceito diminuiu muito. E isso é graças ao trabalho de vocês. Quando Renato completou 1 ano, a Esperança Brasil fez 25 anos de existência. A comemoração foi mundial, com eventos simultâneos em mais de 50 países. Gente, vocês conseguem acreditar? 25 anos, disse Bruno durante o evento principal em Salvador. Parece que foi ontem que estávamos fazendo aquela primeira reunião com 8 pessoas no salão da igreja, lembrou Camila. E hoje somos uma rede mundial, acrescentou Rodrigo, com mais de 5.000 grupos de apoio funcionando. Durante o evento, foi apresentado um documentário sobre a história da Esperança Brasil, desde o casamento de Camila e Rodrigo até os dias atuais. É emocionante ver nossa vida transformada em história, disse Camila para Rodrigo. Nossa vida virou inspiração para milhões de pessoas. Isso não é incrível?
Às vezes eu ainda não acredito que tudo isso começou com medo e vergonha. E hoje termina com esperança e orgulho. O documentário foi exibido em várias emissoras de televisão e se tornou o mais assistido do ano na categoria Saúde e Sociedade. Esperança, agora formada em medicina e fazendo residência em neurologia, foi convidada para dar entrevistas sobre crescer em uma família tocada pela epilepsia. Doutora Esperança, como foi crescer sabendo que sua mãe tinha epilepsia? Foi natural. Meus pais sempre foram muito abertos sobre o assunto. Eu cresci sabendo que epilepsia era apenas uma condição médica, como diabetes ou hipertensão. A senhora nunca teve medo? Nunca, porque vi meus pais lidando com naturalidade. Minha mãe sempre foi minha heroína, não apesar da epilepsia, mas incluindo ela. E sua decisão de ser neurologia foi influenciada por isso? Certamente, mas não foi só a epilepsia da minha mãe. Foi ver como ela transformou algo que a assustava em algo que a fortalecia e permitiu ajudar milhões de pessoas. João, agora com 16 anos, também havia encontrado sua vocação. Queria estudar comunicação social para amplificar ainda mais o trabalho da família. Mãe, eu quero fazer jornalismo para contar histórias como a nossa. Que ideia linda, filho. O mundo precisa de pessoas que saibam contar histórias de superação. E eu quero trabalhar na Esperança Brasil quando me formar. Filho, você pode trabalhar onde quiser. Se escolher trabalhar conosco, será muito bem-vindo. O pequeno Renato, agora com 5 anos, crescia em um ambiente onde epilepsia era discutida com naturalidade, onde diferenças eram celebradas e onde ajudar o próximo era um valor fundamental. Mamãe, por que tem gente que fica triste quando descobre que tem epilepsia? Perguntou um dia. Porque algumas pessoas não sabem que epilepsia não impede ninguém de ter uma vida feliz e realizada. Mas você é feliz e tem epilepsia. Exato. E você vai crescer ajudando outras pessoas a entenderem isso também. Em 2045, quando Camila completou 50 anos, a família organizou uma festa que se tornou também uma celebração dos 20 anos da Hope Network Internacional. 50 anos e ainda mudando o mundo, brincou Rodrigo durante o discurso. 50 anos aprendendo que nossos momentos mais difíceis podem se tornar nossos maiores presentes, respondeu Camila. Esperança, agora uma neurologista reconhecida, havia aberto uma clínica especializada em epilepsia que seguia o modelo holístico que aprendeu em casa, tratamento médico combinado com apoio psicossocial. João estava no último ano do curso de jornalismo e já trabalhava meio período na comunicação da Esperança Brasil. Renato, aos 6 anos, frequentava uma escola onde diversidade e inclusão eram valores fundamentais e já manifestava interesse em ajudar pessoas, como a família toda. Rodrigo, se alguém me dissesse há 25 anos que descobrir que tenho epilepsia resultaria em tudo isso, eu jamais acreditaria, disse Camila numa noite. Eu acreditaria. Sério? Camila, desde o primeiro dia, eu soube que você era especial. A epilepsia só nos deu a oportunidade de descobrir o quanto. E o que você acha que vem depois? Depois a gente continua fazendo o que sempre fez, amando, apoiando e transformando dificuldades em oportunidades de crescimento. Juntos, sempre juntos. Fim da história. Agora conte pra gente o que você achou dessa história de superação e esperança. Você conhece alguém que enfrenta desafios parecidos? Compartilhe nos comentários suas próprias histórias de coragem. Deixe seu like se essa narrativa tocou seu coração e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes de pessoas que transformaram suas dificuldades em força para ajudar outros.